E nós estamos aqui para desmistificar a espiritualidade. Por que desmistificar? Cara, você já viu que legal? As pessoas têm tanto medo de espírito, você já viu isso? Espírito não dá medo, não. Não dá medo, não? Não dá medo, não. Às vezes a primeira vez que você vê um espírito, ele pode deixar você meio confuso. A minha primeira experiência com o espírito, eu estava no meu quarto. Quando eu era criança, eu gostava de fingir que eu era guitarrista, ou baterista, ou cantor de banda. Então eu colocava o CD das músicas lá e apagava a luz e achava que eu era o cantor de rock. Aí eu liguei o aparelho de som e coloquei a música. Daí apaguei a luz e comecei. Eu tava tocando uma guitarra loucamente, doidão, mexendo no cabelo, porque eu tinha cabelo na época. Eu era cabeludo. Tinha cabelão, era coisa louca. E aí, eu vi uns olhinhos. Uns olhinhos? Uns olhinhos assistindo. Falei, oxi, acendi a luz, tinha ninguém, porque bem onde eu vi os olhos, tinha uma janela. Eu falei, eu deixei a janela aberta, eu não lembrava, né? Se fosse hoje, eu achava que eu tinha deixado, né? Aí fui lá, falei, não, tá tudo tranquilo. Voltei a música, porque tem a música específica, tinha um toque de guitarra que a gente tinha que fazer as manobras, né? As manobras de guitarrista, coisa louca. Apaguei a luz de novo, somzão torão e tal, e na hora do momento X, ele comecei a escutar um eu olhei pro lado, oxi, de novo. Você não ficou com medo, não? Ainda não, eu tava começando a ficar, tipo, eu tinha que terminar a música, Tinha que terminar o show. Eu tava dando um show. Profissional, tava terminando meu show. Beleza. E aí, acendi a luz de novo, falei assim, tá, vou começar de novo, porque é tudo, né, eu nem sabia, na hora, não sei, faz muito tempo. Você tinha quantos anos? 9 anos. Uns 9 anos. Aí eu não sabia se aquilo lá era... Coisa da sua Desculpa, cabeça? eu tinha 10. 10 anos. Então aquilo lá eu não sabia no momento se aquilo era coisa da minha cabeça, ou se era coisa de... Espiritualidade. Não, nem sabia o que era isso. Não sabia? Não, pra mim, eu era católico. Sou católico. E... Nossa, Eu não entendi a série. Tá tudo bem, pode continuar falando. E aí, eu imaginava, claro, que tinha que terminar aquele show. E eu não sabia que era esse negócio de espírito. Não tinha nem noção que isso existia. E aí eu comecei a escutar, né, de novo a música. Eu falei, porque você não tá entendendo o que acontecia comigo. Eu tinha que finalizar o meu show. Porque eu era muito sistemático na finalização dos meus shows. Eu tinha que agradar os meus fãs invisíveis. Não tão invisíveis assim. Que começaram a ser visíveis os meus fãs invisíveis. E aí foi nesse momento, quando eu apaguei a luz de novo, bum, aquele monte de olho olhando pra mim. Quando eu comecei a ver, então todos eram vultos, mas todos tinham os olhos. E aquele monte de olho. E na hora que eu concluí, eu fiquei até o final do show, foi uma salva de palmas. Salva de palmas. Foi, galera lá. Som, direito a som, a tudo. Não, enlouquecidamente, todo mundo batendo palma pra mim. E eu saí num tiro. Daí deu medo. Filho, nem sei o que eu vi pra trás. Eu bati a porta, saí correndo, saí no vácuo, chamei minha mãe. Uma vez você fica na dúvida, mas 2 vezes aí já... Não, lá já tava na 5ª vez. Então você teve que aproveitar teu show. Tinha que aproveitar o show. E aí eu corri pra minha mãe. Eu lembro até hoje que eu corri na minha mãe e falei assim, mãe, tem alguma coisa no meu quarto. Aí minha mãe falou assim, tem nada não. Tem alguma coisa no meu quarto. Uma coisa não, é que foram vários olhos. E aí eu cheguei, chamei minha mãe lá e não tinha nada. Óbvio. Aí ela sentou comigo e me explicou o que significava isso. Eu achei o máximo na hora. Comecei a perguntar pra eles qual era o meu nome, pra ver se eu sabia qual era o meu nome. E assim foi. E aí, mas assim, de uma história em diante, todos os dias à noite, apagava a luz, eu via uma aranha, eu via algum bicho, eu via algo andando. Não era nada. Você acendia a luz? Aí eu acendia a luz, não era nada. Às vezes, quantas vezes, quando eu comecei a mediunidade, minha mãe sentava numa cadeira que tinha no meu quarto e ficava lá, rezando os livrinhos de oração. Que ela tem muita fé na igreja católica, como eu, né? E aí, minha mãe ficava rezando para eu conseguir dormir, parar de ver aquilo lá. Minha mãe não sabia lidar direito com essas coisas, mas minha mãe tem uma grande experiência. Minha mãe que me ensinou muita coisa do que eu sei, muita coisa do que para onde olhar, para onde não olhar. O problema dos espíritos que enganam, eles se disfarçam de uma coisa. Olha que interessante. Muitas vezes eu olhava pro pé do espírito, que eu aprendi as primeiras técnicas que você vai aprendendo. Olhar pro pé.
E aí você olha e vê que o pé dele tá diferente. Aí ele fala assim, não é aquele espírito. Você não me ensinou isso não, hein? Não ensinei. Não. Depois, eu ensinei do pé sim pra você. Não ensinou do ensinei. pé. Falei, olha pro pé do espírito. E aí, depois eles vão evoluindo. Aí eles começam a aprender que você tá olhando pro pé. Aí, na verdade, eu vou te explicar agora. Começa a vir novos desafios para sua espiritualidade, para sua vida espiritual. Como se fossem novas etapas, novos níveis. Novos níveis. Então, ia ficando armadilhas muito mais perigosas. Muito mais perigosas. Te colocavam em ciladas muito mais perigosas. Você pode dizer aí que, nossa, porque você não ia no lugar certo. É porque você, muitas vezes, não era protegido. Às vezes eram meus próprios amigos, companheiros, que eu chamo eles assim, que pregavam peças em mim para te testar. Para me testar. É igual, vamos dizer assim, como é a vida, não é? Você alcançou um novo patamar, alcançou um novo objetivo, vai pro próximo, é mais difícil, as responsabilidades são maiores, então o risco de você, assim, as consequências daquilo também serão maiores. Aquela época quando você entra na idade adulta, que você esquece um pouco daquela beleza que é a magia que é a infância. Minha infância não foi legal, minha infância foi bem pesada em termos de bullying. Me ajudou muito a desenvolver outras coisas, ajudou, mas foi muito pesada. Então a beleza da minha infância era no espírito, era na espiritualidade. A minha infância ela foi muito péssima nesse sentido. Eu sou uma das únicas pessoas que, se eu falar para você da sua infância, você vai falar assim, nossa, no colégio aquela alegria toda. Não, no colégio eu apanhava. Mas aqui não estamos aqui para falar sobre isso. Estamos falando o quê? O meu estado de infância foi péssimo, mas o que me alegrou muito na minha infância foi o espírito. Era com eles que eu conversava, era com eles que eu ficava na janela conversando. Você brincava, né? Isso. Então eu fazia os hominhos, eu fazia luta, aí eles eram doidos. Hoje em dia eu acho que eles são os maiores parceiros da minha vida. Por quê? Porque, cara, quando lançou o desenho Cavaleiro do Zodíaco, você já ouviu falar de Cavaleiro do Zodíaco? Eles vinham com as armaduras. Aí eu fingia que eu tava com aquelas armaduras. O espírito ficava na minha frente, falando que era um espírito daquele, e lançando soco assim, mas tipo assim, não acertava nada, e defendia. Eles foram meus amigos, eles acolheram a minha infância. Isso foi muito legal. Seria o que na verdade as pessoas chamam, por exemplo, de amigos imaginários. Correto. Só que eu já sabia, porque minha mãe já te deu esse conhecimento. Deu esse conhecimento. Então, e eu não sei porquê, mas cada um tem uma forma de mediunidade. Na minha, eu não demorei para ver espíritos como eu vejo gente, tá? Isso, depois com as novas histórias, eu vou contar muita história sobre isso. Só que quando a gente... Essas histórias são ótimas, viu, gente? Vocês acompanham os próximos vídeos. Como a gente tem esse contato, era muito legal as lutas. E era aquela coisa, e aí eu não ficava tão triste com o que acontecia do lado de fora. Meus melhores amigos eram espíritos, e era muito divertido pra mim. E como eu já via eles como gente, eu estava vendo eles normalmente, como eu vejo eles. Aprendi a controlar isso. E quando a gente chega na idade adulta, isso se desliga, porque a gente quer algo. E sim, aquela espiritualidade. Até naquele primeiro vídeo que a gente fez, você falou, depois dos 7 anos é quando tem esse... Esse não é de 7 anos, esse é da vida adulta, que você começa a colocar coisas na cabeça. Entendi. Como festa, faculdade, né? Os objetivos mudam. Os objetivos mudam, e você acha que aquela espiritualidade... Aí você vira as costas para aqueles amigos que te acolheram, que te foram parceiros. E aí você começa a ter amigos no mundo. Porque aquela história do bullying, aquelas coisas todas passou, né? Aprendi a lutar, enfim, a musculação, porque eu era uma estrutura grande da musculação. Vamos dizer, entre aqueles objetivos que todo mundo quer conquistar, o primeiro carro, e daí os primeiros amigos, daí as festas que quer ir, vamos dizer assim, esse, entre aspas, sucesso que a gente coloca. Isso, né? E aí nesse momento eles dão uma afastada, você perde aquela luz, até um dia retorna como cobrança. Mas esse é um assunto para os próximos vídeos. Então hoje vocês entenderam como é que foi eu enxergar espírito pela primeira vez, como foi, a diversão que foi. Só que mediunidade foi a partir dos 9 mesmo que foi mais acontecendo, que as coisas foram aflorando. Coisas que eu via e depois não sabia que aquilo lá não estava lá. Aí aos 10 anos foi o momento que teve essa conexão, o momento de tocar a música que teve esse boom. E esse despertar, que você já me explicou no outro vídeo, ele vai acontecendo em diferentes idades com diferentes, né, pessoas. Todos nós somos médiums. Certo. Todos nós somos médiums. Muitas vezes acontece para você de escutar vozes. Muitas vezes
Um sexto, sentimento. é isso, o sexto sentido que eles falam. Intuição. Não vai naquele lugar, não usa essa roupa, não leva aquele objeto de valor. Isso. Então, cada um é cada um, tá? Eu sou um médium que ouve, vê, rela, enfim, eu faço, é como se eu tivesse presente no mundo espiritual estando vivo. E isso me trouxe ao trabalhar com isso, a viver disso, a ajudar as pessoas com isso. Esse é até um tópico que a gente pode trazer num próximo vídeo, mas é também o chamado à espiritualidade, não é? Porque isso é algo bem, vamos dizer assim... Todos nós somos chamados, tá? Certo. Todos nós somos chamados à espiritualidade, a desenvolver essa mediunidade, porque nós temos algo para resolver aqui. Nós temos algo para resolver aqui. E nós somos chamados para isso. Como que nós somos chamados para isso? É diferente para cada um. Eu fui chamado além do normal, vamos brincar com isso, que seria, eu tenho que trabalhar com isso, ou acabou. Você já não precisa estar aqui. Eu não preciso mais estar aqui. E eles foram sinceros comigo. No momento em que, isso é uma história para o próximo vídeo, mas no momento em que eles falaram, ou você trabalha, ou adeus. Entendeu? Isso é algo muito importante, porque nas primeiras vezes que a gente se conheceu, a gente se conheceu realmente por causa desse assunto, eu queria entender um pouco mais sobre espiritualidade, ele me disse, é muito fácil para a espiritualidade te tirar daqui. Você vai cair ali, vai quebrar o pescoço e encerrou sua encarnação. Então, quando a pessoa, desculpa só interromper você está super certa, é isso mesmo que acontece. Só que não se assustem, tá? Às vezes a sua mediunidade é para ajudar o seu marido. Às vezes a sua mediunidade é para ajudar seu filho. Às vezes a sua mediunidade é do lar. Às vezes a sua mediunidade é do trabalho, da sua profissão. Às vezes a sua mediunidade é algo seu, que pertence a você, da sua resolução, da sua encarnação. A minha já é um global, tá? Porque a espiritualidade, igual a gente falou naquele outro vídeo, são coisas do dia a dia. Na verdade, é a maneira que a gente age, certo? Como a gente coloca intenções naquelas ações do dia a dia. Isso mesmo. Então, tudo isso no próximo vídeo, tá? A gente vai ser um prazer enorme ter vocês aqui conosco. A equipe Tarô Dourado, tá? Nós somos tarólogos também, se você precisar de algo, é só entrar em contato. Um abraço para vocês.